Muito bem, alunos, tudo bem com vocês? Professora Verônica aqui. Então, vamos dar sequência para mais uma aula de explicação do PET volume 2, né? 2021, do segundo ano do ensino médio, semana 6, Geografia, né? As novas fronteiras do capitalismo global, os territórios nas novas regionalizações. Bom, aqui a gente vai analisar sobre a questão do paradoxo da globalização, né? Uma inclusão econômica e uma exclusão social, né? Então, duas realidades contrastantes. Então, globalização e exclusão são dois conceitos que definem duas realidades interligadas, né? Então, ao mesmo tempo que você fala em globalização, você associa também exclusão, né? Porque existe um paradoxo. Então, o primeiro vai identificar, né, as características atuais do processo de desenvolvimento do capitalismo, né, em nível mundial, e o segundo, sua consequência mais visível e mais imediata. Então, ao mesmo tempo que o mundo ele se integra, né, os países se integram através dos meios de comunicação, meios de transporte, através das suas economias, através do seu comércio global, ao mesmo tempo existe a chamada exclusão, né, que é gerada entre os diferentes níveis de países e internamente, dentro de cada país, a gente tem essa exclusão e essa desigualdade, né? Essas disparidades socioeconômicas. Então, a organização em escala global da produção, do comércio e do consumo gera, de um lado, avanços materiais e inclusão econômica, né? E de outro, né, gera a chamada pobreza e a exclusão social. Então, ao mesmo tempo que ela vai proporcionar uma maior produtividade, né, material, uma maior produtividade nas fábricas, um maior avanço, né, das multinacionais, das empresas de um modo geral, né, um maior avanço tecnológico, uma maior participação de muitos países, né, no comércio regional. De um outro lado, tem um avanço, né, da pobreza e da exclusão social. Então, a globalização econômica ela está associada à exclusão social a partir do momento que a expansão massiva dos meios tecnológicos de informação não atinge de forma democrática a todos, né? Porque uma parte dessa população vai ficar excluída, né? Tem locais na África, por exemplo, né? Localidades na África que nem acesso à energia elétrica eles possuem, né? Que dirá acesso à tecnologia, acesso à internet. Então, isso vai favorecer o quê? A concentração de renda, né? O acúmulo de riqueza para os mais ricos e o aumento da pobreza. Então, a globalização econômica ela consolidou-se no mundo a partir de meados do século XX, com a terceira revolução industrial, né? 1970, por aí. Também chamada de revolução tecnocientífica, que vai ser a parte da revolução industrial que vai proporcionar o avanço, né, dos meios de transporte e dos meios de comunicação. Entretanto, o seu surgimento está vinculado a um período anterior, né? Data lá das grandes navegações, né? Final do século XV e início do século XVI, né? Quando os povos começam a navegar, começam a descobrir outros territórios, começam a ampliar os seus comércios, né? E consequentemente, desenvolver os seus meios de transporte, os seus meios de comunicação. Então, é um processo mais antigo. Outra questão também, outro problema desse processo é a dependência que se cria, né, dos países pobres em relação aos países ricos, né, porque os países pobres eles não conseguem produzir tecnologia, eles não conseguem desenvolver os seus produtos para que esses produtos seus possam ter um valor de mercado maior, né, eles não conseguem fazer com que as matérias-primas que eles, né, acabam tendo que vender possam concorrer com os produtos industrializados, com os produtos tecnológicos dos países ricos. Então, isso acontece justamente por conta da integração econômica mundial, que sempre acompanhou a globalização. Sendo assim, essas nações não apresentam condições de oferecerem infraestrutura, moradia e educação para a maioria da população, o que também contribui para a intensificação da exclusão social, né? E logicamente vai gerar, né, mais desigualdades internas. Então, para muita desigualdade social no mundo começa com a introdução do sistema capitalista,
do sistema capitalista, onde há os produtores e trabalhadores, ou exploradores e explorados, né? Então, é a lógica do sistema capitalista. Ela se baseia nas pessoas que detêm os meios de produção e nas pessoas que não detêm os meios de produção e precisam trabalhar, precisam vender a sua força de trabalho em troca de um salário, né? Então, essa é a lógica do capital. E a lógica do capital, ela gera desigualdade, porque senão o capital não se expande, né? Se não tiver pessoas para serem exploradas, o capital ele não vai se expandir. É assim que o sistema capitalista ele funciona. Okay? Então temos aqui uma pirâmide da riqueza global que demonstra, né, essa concentração de renda, né, nas mãos de poucas pessoas, né, enquanto milhões de pessoas vivem com o mínimo, né, dessa riqueza, né, com o mínimo da renda, né. Os pobres são a maioria, no entanto eles detêm a menor parte da renda, enquanto os ricos são a minoria, né, mas eles detêm a maior parte da renda, ok? Então essa pirâmide representa essa concentração da renda nas mãos, né, dos mais ricos, né, que são a minoria. Então, concluímos então que a globalização do capitalismo não criou um mundo unificado, e sim dividido, porque apesar de promover uma integração comercial entre os países, apesar de promover uma comercialização em blocos econômicos, né, apesar de ter todo esse desenvolvimento tecnológico, né, dos meios da revolução tecnocientífica, a gente tem então países muito, né, que estão à margem desse processo, países que não participam efetivamente, países que não conseguem concorrer, né, com seus produtos primários no mercado globalizado, e internamente a população desses países vive de forma precária, sem acesso aos serviços básicos, sem acesso à educação de qualidade, à internet, né, à tecnologia, a uma vida digna, né? Então, a globalização, ao mesmo tempo que ela gera integração econômica, ela gera também divisão e desigualdade social. Ok? Então, ficamos por aqui. Eu aguardo vocês, então, para me acompanhar no próximo plano de estudo tutorado do 2º ano do ensino médio. Um abraço virtual e bons estudos para vocês.